Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar de processo disciplinar na OAB? Essa matéria está prevista lá no Estatuto da Advocacia e da OAB, do artigo 70 ao artigo 74 e no Código de Ética e Disciplina, do artigo 51 ao artigo 61. O processo disciplinar da OAB é aquele processo pelo qual o advogado pode estar sujeito caso ele cometa alguma infração. E esse processo é um processo administrativo. Isso significa que ele vai ter menos formalismo que um processo criminal comum. Além disso, ele tramita em sigilo até o seu término. Ele é sigiloso até o seu término. Essa regra está lá no artigo 72, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Apesar de ser um processo com menos formalidades, ele não abre mão, de forma alguma, do contraditório e da ampla defesa. Tanto é verdade que, se o advogado for revel ou não for encontrado, vai ser nomeado um defensor dativo para representá-lo no processo. E essa regrinha está lá no artigo 73, parágrafo 1º e 4º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Quem pode processar e julgar o processo disciplinar da OAB? Quem tem competência para julgar o advogado nesse processo disciplinar? Quem tem competência são os conselhos seccionais da OAB do local da infração, por meio de seus tribunais de ética e disciplina. Então, o competente para julgar o advogado vai ser o conselho seccional da OAB do local da infração, e ele vai fazer isso por meio de seu tribunal de ética e disciplina. E essa regrinha está lá no artigo 70, caput e parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Tem exceção essa regrinha? É claro, né, gente? E a provinha da OAB adora uma exceção. Então, vamos lá comigo para a gente saber quais são essas exceções. A exceção são as hipóteses em que a competência para julgar não vai mais ser do Conselho Seccional da OAB, mas sim do Conselho Federal. São 3 hipóteses. A primeira, quando a infração é praticada perante o Conselho Federal. A segunda exceção, quando o representado é presidente do Conselho Seccional. E a terceira e última exceção é quando o representado é membro do Conselho Federal, quando o advogado representado é membro do Conselho Federal. Vamos para as fases do processo disciplinar? A primeira fase é a fase de representação, e essa fase está lá no artigo 72 do Estatuto. A representação é quando alguém vai e representa o advogado perante o conselho, alegando que ele cometeu uma infração. E essa representação ela pode se dar de ofício, ela pode ser feita por qualquer autoridade ou por qualquer interessado. Qualquer um pode ir lá e representar o advogado. Mas tem uma regra, é vedada a representação apócrifa, anônima, sem assinatura. Você precisa assinar lá a representação, ela não pode ser anônima. E essa regra está no artigo 51 do Código de Ética e Disciplina. A segunda fase é a fase do arquivamento liminar. Arquivamento liminar, o que é isso? É quando a petição é arquivada liminarmente, porque ela não apresenta os pressupostos de admissibilidade. Ela não é nem analisada, ela já é analisada assim de plano, o juiz vê que não estão presentes os pressupostos de admissibilidade e arquiva. Mas não confundam o arquivamento liminar com indeferimento liminar, porque o indeferimento liminar ele vai acontecer só depois da apresentação da defesa, só após a defesa prévia, caso o juiz entenda que ela deve ser indeferida liminarmente. Então tem aí uma análisezinha de mérito, mesmo que pequena. Já no arquivamento não há nem análise de mérito. A terceira fase é a fase da defesa prévia. A fase da defesa prévia é quando o interessado ou representado, o advogado representado, ele vai se manifestar, ele vai apresentar a sua defesa. E essa defesa é quando ele apresenta o rol de testemunhas. Quais vão ser as testemunhas que ele vai trazer? E essas testemunhas têm que ser de no máximo 5 testemunhas. O prazo para ele apresentar essa defesa prévia é de 15 dias e eles podem ser prorrogáveis a critério do relator, não tem uma regra determinada. O relator pode prorrogar esse prazo a seu interesse, a seu critério. A quarta fase é a fase do despacho saneador. Essa fase é quando o juiz vai analisar se está tudo certinho lá no processo e ele vai dar um parecer pelo prosseguimento ou pelo arquivamento do processo. Passando para a quinta fase é a fase de instrução, a fase em que as partes vão apresentar as suas provas, e essas provas devem ser documentais ou testemunhais. Não pode prova pericial no processo disciplinar da OAB.
A sexta fase é a fase das razões finais. Essa é a penúltima fase em que o advogado representado vai apresentar suas razões finais. E o prazo também é de 15 dias a partir da última intimação. Qualquer manifestação do advogado representado nesse processo tem o prazo de 15 dias. É a defesa prévia, as razões finais e também o recurso tem prazo de 15 dias. E a última fase é a fase do julgamento. Nesse processo disciplinar, é possível que haja suspensão preventiva do advogado. E essa suspensão preventiva é uma medida extrema, uma medida cautelar extrema. No caso em que a infração cometida pelo advogado, ela fere a dignidade da advocacia, ela prejudica a dignidade da advocacia, foi uma infração grave. E quando há essa suspensão preventiva, o processo disciplinar ele tem que ser concluído em 90 dias, porque o advogado ele não pode ficar suspenso muito tempo sem ter uma sentença, ficar nessa suspensão preventiva passando desses 90 dias sem que haja uma sentença definitiva que declare a sua culpa ou não. Então, quando tem a suspensão preventiva, o processo disciplinar tem que ser concluído em 90 dias. E essa regra está lá no artigo 70, parágrafo 3º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Uma outra possibilidade que existe no processo disciplinar é a possibilidade de revisão do processo disciplinar. E essa revisão, ela ocorre para sanar qualquer injustiça que tenha ocorrido no processo disciplinar. Ela vai analisar todo o conjunto probatório, todo o processo disciplinar para averiguar se houve uma injustiça. Mas não confundam revisão com recurso, porque a revisão ela só é possível após o trânsito em julgado da sentença. Depois que a sentença transitou em julgado, se houver alguma injustiça, pode haver essa revisão. E essa revisão ela só pode acontecer em duas hipóteses. Hipótese de erro de julgamento, por exemplo, o juiz julgou contra todo o conjunto probatório. Todo o conjunto probatório indicava para um caminho, o juiz decidiu no caminho oposto. Então, quando houver essa situação de erro de julgamento, pode haver revisão. A segunda hipótese, são só duas, é a hipótese de condenação com base em prova falsa. Se o advogado foi condenado e descobriram que uma das provas que foram cruciais para sua condenação era falsa, pode haver revisão. A regrinha sobre a revisão está lá no artigo 73, parágrafo 5º do Estatuto da Advocacia e da OAB. Além disso, quem tem competência para julgar a revisão não é mais o Tribunal de Ética e Disciplina, mas sim o Conselho Seccional da OAB. E ela é cabível a qualquer tempo. Após o trânsito em julgado da sentença, a revisão cabe a qualquer tempo, não tem um prazo determinado, só tem que ser após o trânsito em julgado da sentença. Mas, mesmo ela sendo cabível a qualquer tempo, como depois de 1 ano de cumprida a pena, de cumprida a sanção, o advogado pode requerer a reabilitação, a revisão perde um pouco seu efeito prático. Porque se depois de 1 ano o advogado pode se reabilitar perante a OAB e aí vai limpar todo o seu prontuário, não tem tanto efeito prático assim pedir a revisão. Ok, gente? Essas foram as dicas sobre processo disciplinar na OAB. Eu espero que tenha ajudado vocês e bons estudos. Até mais!